Essa gravação antes era... Pronto, iniciou. Pessoal, mais uma vez, boa tarde. Nós vamos iniciar nossa aula. Hoje, terça-feira, 25 de maio, são exatamente 14 horas e 52 minutos. Deixa eu abrir aqui o slide. Todo mundo está visualizando bem o slide, né? Se tiver algum problema, vocês falam aí, liga o áudio e fala, tá? Porque aí eu não consigo ter acesso ao chat quando eu abro o slide. Vocês lembram que na semana, eu acho que foi na segunda semana de maio desse mês, nós estudamos sobre a introdução do texto dissertativo argumentativo. Hoje, estudaremos sobre o desenvolvimento, tá? Semana passada, eu pulei um pouco a questão da dissertação, e nós trabalhamos sobre a notícia, não é? Vocês produziram esse gênero textual, e vocês utilizaram e fizeram um texto, criaram um texto em forma de notícia. Mas vamos retomar esse conteúdo, texto dissertativo argumentativo, tá bom? Desenvolvimento. Quais são os objetivos da aula? Diferenciar o desenvolvimento de outras partes do texto dissertativo argumentativo. Reconhecer elementos argumentativos. Estabelecer relação entre a tese e os argumentos. Reconhecer o funcionamento de elementos conectivos do texto. Na aula que nós estudamos sobre a introdução, nós vimos que a introdução é o momento em que apresentamos o problema, tá? Brevemente nós apresentamos o problema, o tema a ser dissertado e a tese, que é a ideia central. Bom, agora no desenvolvimento, nós precisamos apresentar o argumento, tá? E hoje nós vamos entender isso, né? Quais são os tipos de argumentos? Quais são esses elementos do argumento, ou elementos argumentativos? E de que forma que nós devemos conectar esses argumentos, tá? Porque há uma relação bem estabelecida entre esses argumentos. E esses argumentos, eles são organizados através dos elementos conectivos do texto. Olha, vamos continuar com a mesma redação da aluna Amanda Carvalho Maia Castro. Tá? A nota alcançada dela foi 1.000 pontos, nota máxima do Enem. Essa foi uma redação de 2015, em que o tema, uma prova de redação do Enem em 2015, em que o tema era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Proposta de redação do Enem. Como eu já falei para vocês, antes de vocês iniciarem a redação, o Enem ele dá para vocês os textos motivadores, tá? Geralmente são 2 ou 3 textos, vocês fazem uma leitura, e a partir da leitura do texto e o tema estabelecido, vocês produzem a redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista.
Então, esse texto aqui ele foi retirado da prova do Enem 2015. É exatamente como está aqui. Qual vai ser a diferença? A diferença é que o tema do Enem 2021, ou é 22? É 21, né? O Enem 2021 vai ser um outro tema, claro, tá? Olha, aqui essa primeira leitura do slide, nós vamos fazer a leitura do primeiro parágrafo do desenvolvimento dessa redação, tá? A redação qual é o nome da aluna mesmo? Da Amanda. Eu gostaria que alguém lesse para mim esse primeiro parágrafo. Quem pode ler? Responder aí no chat. Pode ler, eu não estou vendo aqui o chat. Quem foi que respondeu no chat? Ah, não foi no chat, não. Vamos lá, então deixa eu escolher alguém. Ah, o Igor está levantando a mão. Pode ler, Igor. Ou você levantou a mão acidentalmente? Eu leio, professor. Ah, tá. É porque eu não estava vendo, que quando eu abro o slide eu não vejo, só escuto a notificação. Vai lá, Igor, pode ler. Desenvolvimento. O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Isso se dá porque, ainda no século XXI, existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres, contrariando a célebre frase de Simone de Beauvoir: não se nasce mulher, torna-se mulher. A cultura brasileira, em grande parte, prega que o sexo feminino tem a função social de se submeter ao masculino, independentemente de seu convívio social, capaz de construir um ser como mulher livre. Ótimo. Continua. Dessa forma, os comportamentos violentos contra as mulheres são naturalizados, pois estavam dentro da construção social advinda da ditadura do patriarcado. Consequentemente, a punição para este tipo de agressão é dificultada pelos traços culturais existentes, e assim a liberdade para o ato é aumentada. Muito bem. Então vamos avançar aqui, que a gente vai retomar algumas partes dessa redação, desse desenvolvimento. Após ler o primeiro parágrafo do desenvolvimento, identifique qual argumento ou argumentos utilizados pela autora. O primeiro argumento, gente, é a naturalização da violência contra a mulher. É algo histórico e socialmente construído. Olha, essa parte, não sei se vocês veem aí meu mouse, setinha do mouse, tá? Quando ela fala aqui sobre, no início, olha, o Brasil não conseguiu se despertar das amarras da sociedade patriarcal. O que é uma sociedade patriarcal? Uma sociedade extremamente machista, pautada no patriarca, no homem, onde a palavra final é do homem, tá? Aonde há essa sociedade patriarcal, há uma superioridade do homem em relação à mulher. Então, interessante que ela faz uma apresentação disso, não é? É uma sociedade patriarcal. Logo, há esse hábito, esse costume, essa cultura em que o homem é superior à mulher, tá? E aí, no final, ela vai falar o argumento aqui principal. Aqui, os comportamentos violentos contra as mulheres são naturalizados, pois estavam dentro da construção social advinda da ditadura do patriarcado. Observa que ela retoma o conceito lá do patriarcado no início do parágrafo, tá, do desenvolvimento. Então, o argumento principal é isso, é a naturalização da violência
contra a mulher é algo histórico e socialmente construído. O que é naturalização? É algo que as pessoas não encaram como algo ruim. As pessoas não olham como uma rejeição, como uma reprovação. A sociedade olha como algo natural. Claro, deixa eu desligar aqui meu WhatsApp. Claro, isso mudou? Mudou um pouco, tá? Mudou um pouco. Mas ainda há essa naturalização. Né? Por exemplo, quando há uma mulher violentada, muita gente olha como algo natural. Ah, isso é do relacionamento, isso é comum, é natural, todo casal briga, tá? Mas brigas, sim, que resultam em violência física ou psicológica, isso não deve ser olhado por nós como algo natural. Então, o argumento principal aqui da Amanda, da autora, é que essa naturalização ela é recorrente e é histórico. Vem desde sempre, desde que Brasil colônia, Brasil império, vem desde sempre. E o que ela apresenta bem claro é que é socialmente construído. Ou seja, a sociedade construiu esse hábito aí de olhar para a violência como algo natural. Aqui é o segundo parágrafo, viu? O segundo parágrafo da redação. Aliás, segundo parágrafo do desenvolvimento. Uma outra pessoa gostaria de ler? Deixa eu ver aqui, deixa eu escolher alguém. Não demorar muito. Pode ser, escolher uma menina. Deusivânia Souza. Oi, Deusivânia. Dormiu, Deusivânia? Oi, professor. Leia para nós, por favor. Deusivânia, você ainda está aí? Eu acho que a Deusivânia está com problema no áudio. Pois vamos colocar uma outra pessoa. Vitória Cristina. Oi. E você, Vitória Cristina? Leia para nós. Ei, mas hoje vocês estão, viu? Ninguém quer ler, vocês já aprenderam a ler? Deixa eu ler, que ninguém sabe ler mais não aqui, meu Deus. Além disso, já o estigma do machismo na sociedade brasileira. Isso ocorre porque a ideologia da superioridade do gênero masculino, em detrimento do feminino, reflete no cotidiano dos brasileiros. Nesse viés, as mulheres são objetificadas e vistas apenas como fonte de prazer para o homem, e são ensinadas desde cedo a se submeterem aos mesmos e a serem recatadas. Dessa maneira, constrói-se uma cultura do medo, na qual o sexo feminino tem medo de se expressar por estar sob a constante ameaça de sofrer violência física ou psicológica de seu progenitor ou companheiro. Por conseguinte, o número de casos de violência contra a mulher reportados às autoridades é baixíssimo, inclusive os de reincidência pode-se perceber.
Olha, nós temos aqui em negrito, tá? Os chamados conectivos. O que são os conectivos? Conectivos, eles são elementos em que vão amarrando os argumentos, tá? Vocês lembram lá que um dos objetivos da aula de hoje é vocês aprenderem o que é um conectivo e qual é a função do conectivo? A função dele é organizar os teus argumentos no texto. Bom, olha só, além disso, é um conectivo de adição, de acrescentar, tá? Quando ela fala além disso, significa que ela falou algo anteriormente. O que ela falou anteriormente? Ela falou que a violência, ela é naturalizada, tá? Naturalizada. Aí ela inicia um parágrafo com o conectivo, além disso, ou seja, existe algo a mais, tá? Um outro conectivo aqui é nesse viés. Nesse viés também é um excelente conectivo para você iniciar um parágrafo, no sentido de nesse contexto, tá? Nesse mesmo assunto, partindo do pressuposto. Então, são conectivos que vão amarrando aí os argumentos. Também tem um conectivo aqui dessa maneira, que tem o mesmo significado de desta forma, tá bom? E um conectivo que é bem utilizado na finalização do parágrafo, ou na finalização do argumento, é do por conseguinte, tá? Por conseguinte, é o mesmo que em consequência disso, por causa disso, né? Então, tem o mesmo sentido. Observem que esse parágrafo do desenvolvimento, a presença desses elementos conectivos são extremamente importantes. Porque sem ele, gente, não tem como ter a coesão, não tem como o texto ficar amarrado, bem feito, bem organizado. Eu acho que tem alguém me chamando lá no chat. Vamos lá. Agora identifique qual argumento ou argumentos a autora utilizou no segundo parágrafo no desenvolvimento. Observe. No primeiro parágrafo, Amanda utilizou o argumento de que a violência contra a mulher ela é naturalizada no Brasil. Ela é construída socialmente e possui aspectos históricos. E qual foi o outro argumento utilizado nesse parágrafo, gente? É a ideia de superioridade do homem. O que é isso? Objetifica a mulher e a construção da cultura do medo. O que é esse objetifica? Tornar a mulher um objeto. Tá? Olha. Deixa eu ver aqui. Nessa parte do texto. Quando a autora diz, olha, nesse viés as mulheres são objetificadas, ou seja, são objetos, e vistas apenas como fonte de prazer para o homem, e são ensinadas desde cedo a se submeter aos mesmos. Tá? Então, o argumento principal da autora é exatamente esse, em que há uma cultura de superioridade do homem, em que a mulher torna-se um objeto, e mais, há uma cultura do medo, por quê? O que causa esse medo? A impunidade, não é? A própria segurança física, uma porção de fatores, a falta de apoio, tá? Uma porção de fatores causam esse medo, tá bom? Então, o segundo argumento do segundo parágrafo é esse. Entendam que cada parágrafo é importante que você discorra um argumento. Não procure apresentar 2, 3 argumentos no mesmo parágrafo.
Um argumento só está ótimo. Vocês lembram que eu falei para vocês que dois parágrafos no desenvolvimento tá bom? No máximo 3? Então, procurem aí 2 ou 3 argumentos, tá? Para que você não venha... Por que que isso é interessante, você colocar argumentos por parágrafos? Para que você não venha tumultuar a tua redação. Porque daqui a pouco tu começa a colocar muito argumento no mesmo parágrafo, você nem mesmo você vai estar entendendo o que você está escrevendo, tá bom? Sabe aquela velha frase, o menos é mais? Então é isso. Às vezes tem gente que se atrapalha porque quer colocar muita coisa e acaba se perdendo. Desculpa, gente. Vamos lá. O desenvolvimento é justamente o corpo da redação. É nele que colocaremos nossos argumentos, tomaremos um posicionamento e defenderemos os questionamentos da introdução. Por isso, é muito importante que sua introdução seja bem clara e já traga um pouco daquilo que veremos ao continuar o texto. Dica: faça um banco de dados, palavras, que servirão em algum momento do texto, que é muito importante. Tá? Você ter no seu caderno, para quem vai prestar o Enem já esse ano e outros vestibulares, é importante que você tenha esse banco de dados, né? Palavras ali selecionadas, conectivos. Nós vimos 3 conectivos aqui, não foi? Nesse viés. Além disso, dessa maneira, tem vários conectivos, o portanto, todavia, os conectivos de ideia contrárias, né? Entretanto, nesse contexto, partindo do pressuposto, então vão elaborando aí um banco de palavras e conectivos para que vocês sirvam em algum momento, tá? Porque quando o aluno, você pode até ter bons argumentos, já veio a ideia, uma ideia interessante, mas se você não tem palavras suficientes, como é que você vai apresentar esse argumento? Bom, então, muito cuidado nisso aí, tá? E leitura, como eu sempre digo, leitura é o segredo de você dissertar bem. Quanto mais você lê, mais você cria um vocabulário, mais você constrói uma percepção, uma construção textual. Então, é muito importante a leitura, tá? Então, esse slide aqui é basicamente sobre o que é o desenvolvimento. Ele é o corpo da redação, tá? O que é o corpo da redação? O corpo é a parte muito, muito importante. É a parte que você vai... Lembra que nós falamos que na introdução apresentamos o problema? Apresentamos o problema, apresentamos a tese. Pois é no desenvolvimento que você vai defender essa tese. A ideia central. Defender com o quê? Com argumentos. Tá? Com fatos, com dados, com informações. Com posicionamento. Bom? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não. Noite Tocaiu. Não, professor. Está bem claro? Sim, senhora. Pronto, pois vamos continuar. Obrigado, amigo, sem problema. Só um minutinho, gente. Só enviar aqui a mensagem. Olha aí, Jonathan, boa tarde. Estou encaminhando para você os recibos, viu? Obrigado. Vamos lá. Tipo de argumento. Primeiro tipo de argumento é exemplificação, usando normalmente para contextualizar. São os operadores para contextualizar a título de exemplificação. O argumento da exemplificação, você apresenta o quê, gente? Exemplos.
tá? Você apresenta exemplos. Que exemplo você poderia dar no desenvolvimento, falando de violência contra a mulher? Que exemplos? Ninguém? Ó, você poderia falar que você poderia citar exemplos de violências domésticas entre as famílias. Digamos que esse ano o assunto da redação seja sobre. O professor gosta, né, de supor os temas das redações. Teve uma época que eu fiz, até participei de um bolão, mas eu nunca acertei, não. Andei perto, mas nunca acertei. Mas digamos que, porque o tema da redação, gente, ele nunca, do Enem, nunca é óbvio. Nunca é um tema recorrente, assim, um tema badalado do momento. Qual o tema mais badalado do momento? Hein, gente? Eu tô achando vocês muito calados. Se vocês estiverem dormindo, o Senhor está vendo. É o que, Adamils? A pandemia. A pandemia, isso mesmo. O Adamils não está dormindo. Como eu sempre digo, quem estiver dormindo, o Senhor está vendo. E haverá um castigo eterno por parte do Senhor. Vamos lá. Então, dificilmente a banca do Enem vai colocar um tema sobre pandemia, mas vai que você tem que ir preparado para todos os temas possíveis. E digamos que o tema seja pandemia. E aí você pode falar de alguns problemas ocasionados pelo isolamento social. E entre esses problemas, você poderia citar a violência contra a mulher. As famílias tiveram que ficar reclusas, os agressores mais próximos de suas vítimas, aumentando assim as incidências de violência contra a mulher, inclusive feminicídio. Tá? Então, o argumento, através de exemplos, de argumento é a enumeração. De fato, serve para comprovar a relevância do que você está dizendo. Olha, esses operadores aqui, gente, são frases, são palavras que vocês podem utilizar lá, são conectivos, lá na exemplificação. Por exemplo, olha, para contextualizar, a título de exemplificação, entendeu? Vocês podem utilizar isso aqui na redação. Em vez de você colocar, por exemplo, você coloca isso aqui que fica mais bonito, né? Para contextualizar, a título de exemplificação, entenderam? E a enumeração? Estamos falando de violência contra a mulher, certo? Você pode apresentar o seguinte, aí vem os operadores, ó. Em primeiro lugar, primeiramente, além disso, outro fato importante. Aí você pode colocar o seguinte, outro fato importante é que aí você vai colocar os números ou fatos. Aí nesse ponto aqui que nós falamos sobre as porcentagens, tá? Porcentagens, frações, números absolutos, tá? 70% das mulheres brasileiras sofrem agressões. É muito alto, né? Estou dando aqui um exemplo, não sei se é isso. Deixa eu baixar mais. 40%, talvez? 40% das mulheres sofrem agressão, algum tipo de violência física ou psicológica. Entenderam? Um outro tipo de argumento é a comparação. Semelhanças e diferenças entre duas ideias apresentadas. Isso aqui é interessante. Você apresenta um argumento no parágrafo, no segundo parágrafo você apresenta um outro argumento e depois compara.
um com o outro, tá? Quais são as palavras que vocês podem utilizar? Igualmente, da mesma forma, assim como. Tá? E o outro argumento é o causa e efeito. Neste modelo, apresenta-se os motivos, as razões e, em seguida, as consequências de determinado problema. Lembra que nós falamos sobre a pandemia e o isolamento social? Essa é a causa. Qual é o efeito? Efeitos são as consequências. Quais são as consequências do isolamento social? Mais agressões e violência contra a mulher. Tá? Ou você pode, se o tema geral for sobre isolamento social, você pode até colocar problemas psicológicos, depressão, certo? Obesidade. Quem não engordou na pandemia? Me digam aí. Eu já era gordo, ainda com a pandemia eu engordei mais uns 15 quilos. Aí, aí vocês imaginam, né? Como é que ficou a situação. Eita Deus, misericórdia. Vamos embora correr, amigos. Bora emagrecer. Então, causa e efeito é isso, tá? Professor, Oi. quando, quando não tinha pandemia, eu só fazia algum exercício? Eu jogava um vôlei, fazia uma caminhada, assim. Hum, Agora eu parei de vez. ah, bom, mas porque tem a sua casa, moço, dá para o senhor exercitar na sua casa. Sim, dá sim. Mas é preguiça mesmo. Mas eu vou retomar. Vamos lá. Um outro tipo de argumento é a evolução histórica. Envolve cronologia, tempo e espaço. Saber abordar um fato histórico referente ao assunto em pauta, com datas, locais, etc. Isso que é muito, mas muito importante. Eu, por exemplo, eu sempre gosto de utilizar nas minhas redações, e gosto que os alunos utilizem, fatos históricos, porque aí mostra o seu conhecimento do mundo, mostra o seu conhecimento. Quem vai avaliar a sua redação, ele vai avaliar não só a sua capacidade de argumentação, mas o seu conhecimento histórico, o seu conhecimento de mundo. Tá? A Amanda fez isso na redação dela. Vocês lembram que ela fala, olha, a situação da violência contra a mulher, ela é histórica, ela está enraizada na cultura brasileira. Aí ela cita um fato histórico, que desde o Brasil Império, o Brasil Colônia, havia a sociedade patriarcal, que é a sociedade fundamentada no homem, e que o homem é o principal participante da família. Entende? Então, é muito, mas muito importante a utilização desses argumentos históricos, tá? Quais são as palavrinhas que vocês podem estar utilizando? Antes, depois, quando, atualmente, desde que. Cuidado com esse atualmente, viu? Tem aluno que gosta de usar o atualmente, mas aí ele vai falar de coisas do passado, né? Cuidado. Se você vai usar a palavra atualmente, conectivo, assuntos atuais, né? Claro, não vamos falar do passado, não. Mas eu já vi esses exemplos. Contraposição. Pode-se contestar uma ideia, mostrando duas perspectivas diferentes sobre um mesmo argumento, denotando um contraste de opiniões. Gente, deixa eu ver que horas são. São 3 horas, 3h50, né? Vai a nossa aula. Às 3h50. Então, estou no tempo ainda, já 3h30. Está acabando. A contraposição, tá? Você apresenta um argumento, mas ao mesmo tempo apresenta um argumento contrário. Aí são os conectivos, ó. Mas, porém, todavia, contudo, se não.
Beleza? Ficou claro até aqui sobre os tipos de argumentos? Alguma dúvida? Então vamos continuar. Você precisa saber, a coesão se refere ao encadeamento do seu texto, a ordem sequencial e a ligação harmoniosa entre as frases e os parágrafos. Essa ligação deve ser feita com mecanismos linguísticos, como os artigos, advérbios, pronomes e conjunções e preposições. Eu falei um pouco sobre isso na primeira aula da introdução, sobre a coesão. O que é coesão? É uma sequência lógica, tá? É quando o seu texto está bem alinhado. É uma ligação entre os argumentos. Eu não posso apresentar em um parágrafo um argumento e depois eu coloco em outro parágrafo um argumento contradizendo o meu argumento anterior, tá? Então, é um dos critérios que a banca avalia, é a coesão. Bom? Deixa eu ver como é que está aqui de slide. Mais um quiz. Essas partes aqui já apresentei. O que aprendemos na aula de hoje? Nós lemos e interpretamos o desenvolvimento de uma redação nota 1000 do Enem, tá? A redação da Amanda, a redação nota 1000. É muito importante que vocês leiam. Tem várias disponíveis na internet. Inclusive, tem um canal, depois eu vou até mandar lá no grupo, de um aluno. Esqueci o nome do aluno agora, se alguém lembrar, vocês podem me falar aí. Que ele tirou nota 1000, que ele fez a redação dele, até sobre aquela série Black Mirror. Ele citou a série Black Mirror na sua redação. Ele tem um canal no YouTube muito bom o canal desse rapaz. Então, leiam redações nota 1000 do Enem, procurem estudar, procurem assistir os vídeos desses alunos que tiveram a redação nota 1000, porque ajuda bastante. Diferenciamos o desenvolvimento de outras partes do texto dissertativo argumentativo. Já estudamos introdução e hoje estudamos desenvolvimento. E percebemos que há uma diferença entre um e outro. Sabemos que o desenvolvimento tem mais conteúdo. O texto é mais extenso, tá? Estabelecemos relações entre a tese e os argumentos do texto. E reconhecemos o funcionamento de elementos conectivos do texto. Tá? Aqueles elementos conectivos que nós falamos aqui. Além disso, portanto, todavia, nesse viés, nesse contexto. Bom? E criem um banco, como tem a dica ali no início, criem um banco de dados, um banco de palavras que você venha saber, olha, quando eu for fazer uma contraposição... Oi. O menino é o Lucas Felipe, é? Não, é o Lucas. Eu não entendi. O nome do menino que tirou a nota 1000 no Enem é Lucas Felipe? Lucas Felipe. Deixa eu colocar bem aqui no... Lucas Felp, professor. Deixa eu colocar. Tem vários, inclusive tem um de Imperatriz. Né? Agora, esse que eu achei interessante é que ele citou a série Black Mirror na redação. Deixa eu... Redação nota 1000. Lucas Felipe, é ele mesmo. É esse rapazinho aqui mesmo. Não é Lucas Felp, não é Lucas Felipe, não. Lucas Felp. Tem um canal, olha, tem 434 mil inscritos no canal dele. E ele só tem 75 vídeos, né? Baixa postagem. Tá? Tem um vídeo dele lendo minha redação nota 1000 no Enem 2018.
tá? Lucas Felp. Depois assistam aí, gente. É excelente. Sim. Então, construam aí um banco de dados com esses conectivos, porque esses conectivos vão ajudar vocês na hora de elaborar o texto. E é isso. Deixa eu voltar aqui. Ó, a Tainá tinha até respondido aqui, ó, Lucas Felp. É porque eu estava sem acesso, Tainá, ao chat. É ele mesmo, Lucas Felp. Ele está morando nos Estados Unidos. A Tainá parece que é fã dele aí, ó. Acompanha o homem nas redes sociais. Vamos lá. Gente, a nossa próxima aula é quinta-feira. Os dois primeiros horários. Tá? Os dois primeiros horários. Eu conversei com o Antônio, o diretor adjunto, ele quer entrar numa dessas aulas para avisar vocês, dar alguns avisos para vocês. Eu vou ver com ele se é na quinta-feira que ele quer entrar, tá? Beleza? Mas, de qualquer forma, se ele entrar, ele dá o aviso e aí nós encerramos. Que quinta-feira nós não teremos aula. O que eu quero que vocês façam? Quero que vocês façam uma redação nesse dia, na quinta-feira. Nós já estudamos sobre como elaborar uma introdução, como elaborar um desenvolvimento. Ficou faltando só a conclusão, mas aí eu coloco o slide para vocês. Eu coloco o slide para vocês lá no Google Sala de Aula. Eu quero definir aqui com vocês agora o tema da redação, tá? Redação que vocês vão produzir. Vamos lá. Quero definir com vocês, que vocês escolham aí esse tema. E aí? Vamos lá? Tainá, você tem uma sugestão? Ninguém? Todo mundo caladinho, parece perder a língua. Sobre Eita, violência. Jesus. Violência de novo. A violência foi o tema que nós estudamos. Vamos ver outro. Ó, a Tainá está falando um tema aqui sobre doenças mentais. Doenças mentais e EAD. Mas aqui são dois temas, né, Tainá? Temos que chegar a uma conclusão. Então bota a educação à distância. Todos estão a favor sobre a educação à distância? Sim? Respondam aí no chat. Sim. Vamos colocar o tema assim, ó, educação à distância. 2 pontos. Aulas online em tempos. Então, aulas online na pandemia. É bom que vocês vão escrever o que vocês estão vivendo na prática, né? Então fica combinado assim, tá bom? Eu vou até escrever aqui para vocês no chat. E vocês já tiram um print, então escrevam no caderno. Quinta-feira,
Aulas online na pandemia. Bom, o que vocês vão fazer? Veja só, presta atenção. Vocês vão usar esses dois horários na quinta-feira para produzirem essa redação aí. Logo após, eu vou disponibilizar esse slide que eu dei aula hoje, eu vou colocar lá no grupo, tá bom? E também vou colocar o slide da introdução. Aí vocês salvem. Como tem muita mensagem no grupo, vocês salvam logo em alguma parte, algum local, para vocês verem que está estudando. E aí, depois que vocês fizerem essa Mas então redação, não vai vocês vão colocar aguardar. esse vídeo, professor, você não vai botar no YouTube? Esse vídeo da minha aula, sim. Da minha Então, aula e do precisa- rapaz do Max Fel. Isso. Então não precisa botar, no Todos caso, os não. meus vídeos, todas as minhas aulas, elas ficam gravadas. Também tem essa opção de vocês irem assistir lá no YouTube, tá bom? Todas as minhas aulas, elas ficam gravadas lá no meu canal, tá certo? Todas. Sempre quando eu termino minha aula, eu já posto logo a aula lá no YouTube. Então, vocês podem fazer isso mesmo. Vocês vão lá no meu canal e assistem, tá? Então, foi definido aqui. Fazendo a redação, semana que vem, semana do Classroom, vocês vão enviar a redação por lá. Tá bom? Eu quero que vocês enviem a redação digitada, que fica melhor a leitura, em PDF. Beleza? Quantas folhas? Eu não acredito que tu tá fazendo essa pergunta, meu Deus. A redação, qual o corpo da redação? 25, no máximo, Dauriano. 25 linhas. 25 a 30 linhas. É a dissertação de 25 a 30 linhas, um parágrafo do desenvolvimento, aliás, 2 parágrafos de desenvolvimento ou 3 e um parágrafo só de conclusão. 5 parágrafos aí com 5 linhas vai dar 25 linhas. Tá bom? Porque o padrão em relação ao Enem, tá? O padrão das redações. Alguma dúvida? Só aceita em PDF? E Vitória, sim, porque fica melhor a visualização. Para mim ler, que eu vou ler todas. Para mim ler essas redações com foto, às vezes a foto não vem bem legal, entendeu? Aí não dá certo. Você pode até mandar em Word, não tem problema, mas desde que seja digitado. Tem uns celulares, a maioria dos celulares hoje, tem um bloco de notas. Aí você pode digitar pelo celular mesmo. Aí ele envia em PDF. Se você não quiser usar o bloco de notas, você pode baixar o aplicativo Word. Ele está disponível gratuitamente lá no Play Store. Algo mais? É importante que vocês façam as perguntas agora, porque depois vocês vão fazer a pergunta no PV e eu não dou conta de responder todo mundo. Alguma outra pergunta? Não, né? Então, beleza. Então, vamos concluir. Vamos concluir, fazer aqui a chamada. Liguem o áudio e falam presente, por favor. Adamilson Nascimento. Presente. Antônio Filho. Antônio Filho. O Antônio Filho não assiste a aula, não. Ela está com 2 vezes que eu faço chamada e só aparece o nome dele. Tá dormindo, parece.
Já é a segunda vez. Camila Moura. Presente. Daurian Simplício. Presente. Deus Ivânia. Deus Ivânia, eu só estou vendo a tua câmera ligada aqui no escuro. Mas você, eu não estou lhe ouvindo. Responde aí no chat, presente, por favor. Fernanda Santos. Presente. Yasmin Cavalcante. Presente. Igor Cauã. Presente. Jefferson Souza. Presente. Paulo Henrique. Presente. Rafaela Santos. Presente. Ranieri Letícia. Presente. Renata Alves. Presente. Romualdo de Souza. Presente, professor. Tainá Cibele. Tainá. Tiana Veloso. Presente. Vitória Cristina. Presente. Yasmine Ferreira. Presente. Muito bem, gente. Deixa eu encerrar aqui a aula. Alô, professor. Boa tarde, viu? E um bom trabalho a todos. O senhor também, falou.